Vamos lá, meu irmão, vamos chegar já ao final de hoje. Que bênção, chegamos até aqui. Vamos entender agora quem escreveu cada livro. Livros do Velho Testamento, de Gênesis a Deuteronômio, que é os livros da lei. Quem escreveu foi Moisés. Foi Moisés. Amém? O livro de Josué, amém? Quem escreveu foi o próprio Josué. O livro de Juízes foi denominado tradicionalmente escrito por Samuel. O livro de Ruth foi denominado tradicionalmente escrito por Samuel. E também o livro de 1 Samuel e 2 Samuel dá a entender que é Samuel, mas não é. Amém? Segundo a tradição judaica, foi Natã e Gade que escreveram os livros de 1 Samuel e 2 Samuel. Amém? Vamos lá. O livro de Reis, 1 Reis, 2 Reis, quem escreveu foi Jeremias. Foi tradicionalmente escrito por Jeremias. Já 1 Crônicas, 2 Crônicas, tradicionalmente foi escrito por Esdras. Amém? E também o próprio livro de Esdras. Amém? Já o livro de Neemias foi escrito pelo próprio Neemias. O livro de Esther dá a entender que foi escrito por ela, mas não. Foi escrito tradicionalmente por Mordecai. Amém? Agora, os livros poéticos, por exemplo, o livro de Jó, não se sabe exatamente quem foi o escritor. Não se sabe. Alguns dizem que foi escrito por Moisés. O livro de Salmos, muitos denominam como sendo o salmista Davi, mas não é correto você afirmar que foi escrito somente pelo salmista Davi, porque não foi somente o salmista Davi. Foi o salmista Davi, foi Asaf, foi os filhos de Coré, foi o próprio Salomão, até Moisés fez parte dos livros de Salmos, dos cânticos de Salmos. Já Provérbios, ele foi escrito principalmente por Salomão, mas não foi somente por Salomão, foi também por Agur e Lemuel. Amém? O livro de Eclesiastes, que é sabedoria, amém? Tradicionalmente é dito como o escritor, sendo Salomão. Amém? Cânticos, já está dizendo logo, muitos até afirmam, Cânticos de Salomão. Realmente foi escrito por Salomão. É um cântico ali sentimental. Amém? O profeta Isaías foi escrito pelo Isaías mesmo. O profeta Jeremias foi escrito por Jeremias mesmo. Lamentações de Jeremias foi escrito por Jeremias. Ezequiel, o livro de Ezequiel foi escrito por Ezequiel. O livro de Daniel foi escrito por Daniel. O livro de Oséias foi escrito por Oséias. Joel foi escrito por Joel. Amós foi escrito pelo próprio Amós. Daqui a pouco nós continuamos falando acerca dos demais livros até chegar no Novo Testamento.